Eu pergunto, Zé Milhazes, se estamos mesmo à beira de uma terceira guerra mundial. Eu espero bem que não. Espero que o máximo que possa acontecer seja uma situação idêntica à situação criada pela instalação de mísseis soviéticos em Cuba em 1962. Que esteve uma guerra nuclear mesmo a acontecer entre os Estados Unidos e a União Soviética, e no último momento Kennedy e Khrushchev conseguiram travar. Encontravam-se no limiar do precipício, mas conseguiram travar e voltar para trás. E neste momento, o que é que poderá travar Putin de carregar no botão? A questão da sobrevivência da sua família, das filhas, dos netos, e talvez a sobrevivência das pessoas que o rodeiam. A sua loucura não vai até esse ponto? Espero bem que não. A beleza das pequenas coisas, janelas para nos deslumbrar. Se o mundo tem pequenas coisas, proeza de quem agarrar. É tão bom saber que a beleza pode ter o seu lugar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Estamos a viver a guerra dos mundos. A Europa, junto com os Estados Unidos, está a responder a uma só voz à invasão russa na Ucrânia, com severas sanções económicas e declarações de repúdio, depois de aprovar um pacote de 450 milhões de euros para armar o exército ucraniano. Isto apesar dos países da NATO estarem impedidos de colocar as botas na Ucrânia para evitarem o pior. Uma terceira guerra mundial com proporções nunca antes vistas, já que os Estados Unidos e a Rússia detêm 90% das armas nucleares existentes na Terra, capazes de destruir o planeta tal como o conhecemos. Tudo o que era há umas semanas inconcebível e impossível de imaginar é agora uma triste realidade que se torna cada vez mais negra, mais insuportável e sangrenta a cada dia que passa. Estamos a gravar no 7º dia desta invasão russa que nos entra pelas salas adentro e nos comove e perturba. Até ao momento, 680 mil pessoas já fugiram da Ucrânia, na sua maioria mulheres e crianças, porque os homens entre os 18 e os 60 anos estão agora impedidos de sair do país. Uma crise migratória que só agora começou. E a capital da Ucrânia, Kiev, prepara-se para ser alvo de um ataque cerrado, já que uma coluna militar russa, com 65 quilómetros, vem a caminho numa tentativa de tomada do poder. Como reagirá o mundo se Putin tomar Kiev? Todos os cenários estão agora em aberto e a única coisa que parece clara é que a Ucrânia resiste, que está na fila da frente para a entrada na União Europeia e que o argumento imperial com que Vladimir Putin invadiu o solo ucraniano esbarrou com o mundo. Não colou o argumento que a Ucrânia era uma ameaça, assim como não colou o argumento que iria desnazificar aquele território. Putin está cada vez mais sozinho e a Rússia cada vez mais fechada em si mesma. O meu convidado é português, natural de Póvoa de Varzim. De Varzim, se eu dissesse do Varzim estava já lixado. Mas viveu 38 anos na Rússia, para onde partiu em 1977 para estudar História na União Soviética e lá acabou por ficar até 2015. Durante essa época trabalhou como tradutor e foi correspondente da TSF, do Público e da SIC. Falo de José Milhazes, que acaba de publicar o livro A Mais Breve História da Rússia, dos eslavos a Putin, pela Dom Quixote, e que na última semana é um dos rostos mais frequentes em antena a descodificar o incompreensível. Eu quero que ele nos ajude a perceber melhor a história destes dois países, o que os levou a esta guerra e perceber através do passado que futuro os reserva. José Milhazes considera que a Rússia é um país com um passado imprevisível. E sobre isso, recordo as palavras de George Orwell na obra 1984. Quem controla o passado, controla o futuro.
Quem controla o presente, controla o passado. E ainda acrescenta o seguinte: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, José Milhazes. Olá, bom dia. Bem-vindo à beleza das pequenas coisas. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme isto for ouvido. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu começo pelo seguinte: estamos a viver um tempo nada belo, apesar do nome deste podcast, um tempo de terror e de imprevisibilidade, e que é cada vez mais a guerra entre dois mundos. Putin quer reescrever a história, ocupar a Ucrânia e prepara-se para atacar Kiev, tomar Kiev. Se o pior acontecer, se Putin tomar Kiev, como é que reagirá o mundo? Eu não sei se o mundo pode reagir já com que meios, porque eu estou surpreendido é da forma como o mundo já reagiu, e só lamento o facto do mundo ter reagido tão tarde. Era preciso ter feito isto já em 2008. Em 2008? É quando da invasão da Geórgia. Uhum. Ou em 2014, quando da anexação da Crimeia. Mas mais vale tarde do que nunca. No entanto, não sei que alavancas poderá utilizar mais este mundo para travar a ofensiva do presidente Putin. As sanções cada vez mais apertadas e severas, económicas, que têm sido colocadas à Rússia, não são suficientes para travar Putin? Penso que não. E digamos que isso aí até serve como meio de propaganda de Putin perante o seu povo, que estão a ver, nós estamos a ser atacados. Ele justifica claro. Este ataque à moeda russa e aos bancos russos como um ataque do Ocidente. Exato, o chamado Império da Mentira, como ele diz. O Ocidente. O Ocidente, claro. Daí que podem fazer alguma moça. E já estão a fazer. Sim, mas não serão decisivos, ou decisivas neste caso, para a queda de Putin, ou para Putin recuar. Ou para o enfraquecer. Isso aí, embora neste momento ainda pareça ser pouco provável, mas o que ontem ou hoje é pouco provável, amanhã passa a ser provável ou realidade. Isso é que é o pior do que estamos a viver. O que ontem parecia impossível, exato, hoje e amanhã é uma triste realidade. Sim, mas também acontece o contrário. E eu ainda acredito que os russos, os verdadeiros patriotas russos, consigam, de alguma forma, travar esta política mortífera de Putin para a própria Rússia. Eu ia pedir-lhe para tomar o pulso à Rússia e ao povo russo. Sabemos que a população russa que tem saído à rua de uma forma muito corajosa, porque isso implica ir parar à prisão durante anos ou mesmo ser assassinada. Mas a questão é a maioria do povo russo está do lado de Putin? Digamos que, infelizmente, parece que sim. Isso já representa muito, não é? Sim, porque as pessoas estão sujeitas a uma lavagem ao cérebro completa. Há muitos anos. De sempre será. Sim, e além disso, nos últimos tempos, a censura tem aumentado muito e a propaganda tem adquirido dimensões nunca vistas. Eu recordo a frase que acabo de dizer de George Orwell, de citar, retirado da obra 1984, que é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Ignorância é força, é a grande questão, não é? Exatamente. Mas, devagarinho, mas as coisas estão a mudar.
Mesmo na Rússia? Mesmo na Rússia. Começam a haver pessoas que começaram por apoiar esta aventura, mas que agora dizem ter sido enganadas. Mesmo aquelas que estavam e que estão em território ucraniano e que defendiam uma chegada da Rússia, não é? Isso aí foi uma das narrativas mitológicas criadas pelo Putin, segundo a obra que tu tens vindo a citar. Isso é mentira. Não existe genocídio de russófonos, coisa nenhuma. Pois, que foi com essa narrativa de Putin que ele avançou para a Ucrânia. E de que havia um genocídio e que queria desnazificar a Ucrânia. O que é isto? Desnazificar a Ucrânia? Que narrativa é esta? E que base tem com a realidade? Nenhuma? Praticamente nenhuma. Na Ucrânia, como em qualquer país do mundo, há partidos neonazis e de extrema-direita. Mas não estão no poder. A grande questão é essa. Não, eles não estão representados no Parlamento, por exemplo. E, portanto, a grande mentira é essa. Isso é uma das muitas mentiras. Isso é uma das muitas justificações que ele vai dando... mentirosas para justificar esta sua ação. Esta sua invasão. Exato. O que ele quer, pura e simplesmente, é decapitar no sentido político, e eu diria mesmo físico. E literal, não é? Exatamente. A elite política ucraniana, e nomeadamente o presidente Zelensky. Ele quer matar o presidente e tomar o poder na Ucrânia. Para ele seria melhor apanhar o Zelensky e depois organizar um julgamento como aqueles organizados por Stalin em 1937. Só que o mundo já compreendeu, finalmente, que afinal o palhaço não é Zelensky. O palhaço é Putin. Só que este palhaço tem armas nucleares na mão. E essa é a grande questão. E esse é o grande problema. E o mundo, arrisco dizer, com Rússia também, o mundo não está interessado nisso. A Rússia não está interessada nisso também, não é? Não, espero bem que não. Espero bem que Putin ainda pense que uma guerra nuclear não vai permitir que sobreviva, digamos, ele, a família dele, os amigos dele. Precisamente. Exato. Exatamente. Era a bomba a arrebentar-lhe nas mãos. O que julgo que estava a dizer é que o objetivo de Putin, como já fez no passado, é retirar o presidente e o governo eleito democraticamente na Ucrânia para colocar um governo fantoche, um presidente fantoche e conduzir a Ucrânia à distância. É isso. Exato. O grande objetivo. Exato. Esse é o objetivo principal de Putin. Depois veremos se ele não tem outros objetivos. Vamos falar sobre isso. Recorde-se que uma coluna militar russa com mais de 60 km está prestes a chegar a Kiev. É composta por veículos de transporte, blindados, artilharia e, claro, soldados. Apesar da resistência das tropas ucranianas e dos civis que se juntaram à luta, a queda da capital ucraniana parece uma questão de tempo. É uma questão de tempo até Kiev cair? É porque, digamos, a disparidade entre as forças russas e ucranianas é muito grande. E quando essas forças russas dirigem o alvo a Kiev, é a luta de David e Golias, não é? Quer dizer, neste caso, nós admitimos que o David possa vencer. Mas neste caso não pode. Não pode, não é? Não. Neste Portanto, caso, Kiev está... é uma questão de tempo até Kiev ser tomada pelos russos. Ora nem mais. A grande questão é como é que o mundo irá reagir a esta invasão e tomada do poder
por parte de Putin. O mundo irá chorar, irá lamentar-se, mas pouco mais pode fazer. A não ser continuar com uma política firme face à Rússia e transformar Vladimir Putin e os seus gangues à volta, gangsters, em pessoas párias. Ou seja, que não são dignas sequer de um cumprimento. Eu, por exemplo, não quero ver uma vez mais Putin ou Lavrov ou outro dirigente russo já se cruzou com vários deles no passado. Sim. Já se cruzou com Putin no passado. Sim, vi-o no Kremlin e tive em algumas cerimónias em que ele participou, mas felizmente nunca o cumprimentei, e espero que eles nunca venham ao meu país. Que o meu país se feche eternamente a esses párias e a esses criminosos. Está-se a falar em negociações também, não é? É uma narrativa entre a Rússia e a Ucrânia, que até agora tem parecido um enorme bluff. O presidente ucraniano já disse que não negociava se o bombardeamento não terminasse. Uma questão que se tem falado é como é que Putin, que já chegou a esta altura, poderá recuar sem perder a face? Essa, Bernardo, essa é talvez a questão maior que se coloca agora. É que já não há forma de recuar. Exatamente. E isso é muito perigoso. Eu recordo que há mais de uma semana poucos eram os analistas, ou nenhuns políticos, o Zé Milhazes um deles, mas não havia ninguém a acreditar, e eu já ouvi várias conversas e tenho seguido este tema com alguma atenção, ninguém acreditava que a guerra fosse realmente acontecer tão depressa. E eu não acreditava, mas deixamos sempre o mais em aberto, muitos analistas. E nesta questão há muitos mais, não é? Exatamente, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Putin deu um passo que eu espero ser fatal para ele, para o futuro político dele. Isto será fatal para Putin de que maneira no futuro? Olha, eu em 2017 dei uma entrevista onde dizia que Putin é o coveiro da Rússia. E está-se a provar. Está-se a provar. Com esta guerra, Putin está a enterrar a Rússia? Juntamente com ele. Até que ponto? Até ao ponto mais dramático. Que será o quê? Que será a desintegração da Rússia. Que eu temo muito que esta política vá conduzir a esse fim. Será um fim muito trágico, talvez muito mais trágico do que o fim da União Soviética, em termos de guerras e de conflitos. E eu receio muito que Putin leve a Rússia para a cova juntamente com ele. Então, arrumando a cabeça, Putin iniciou esta guerra novamente porque quer recuperar esta ideia do território da União Soviética ou eventualmente o Império dos Czares, mas o que me está a dizer é que a bomba vai arrebentar-lhe nas mãos ao ponto da Rússia desintegrar-se. É isto que está escrito na história. Isto já está escrito na história. Este futuro já está escrito na história. Sim, basta olhar para o fim da União Soviética. Aconteceu a mesma coisa. Eu aproveito a boleia para, muito em síntese, me explicar de onde vêm estes argumentos e esta vontade de ajuste com a história que Putin tem. De onde vem? De cabeças doentias e de alguns historiadores, nomeadamente o que está à frente da delegação russa nas conversações com a Ucrânia, que decidiram rever a história e criar até os tais passados alternativos.
É o povo russo que diz que o seu passado, o passado da Rússia, é imprevisível. E nós estamos a ver isso. Estamos a ver que Putin vai buscar à tal Rus de Kiev, digamos, a razão de anular a Ucrânia como Estado independente. Que não considera um Estado independente a Ucrânia. Claro. E que Rus de Kiev é essa? Vem de onde? A Rus de Kiev, que existiu no início do século, finais do século VIII, até mais ou menos o século XIII, era naquela altura, em determinados momentos, foi o maior Estado existente na Europa e que tinha como capital Kiev. Chamava-se Rus. Rus, Kiev. Mas isso não é Rússia. Eram os primórdios. É a origem de 3 povos. Exatamente. Russos. Não é a origem de um povo, Não. é a origem de 3 povos. 3 povos. Russos, ucranianos e bielorrussos. E nós não vamos agora dizer que Putin tem o direito ainda de evocar que nós somos eslavos e nós temos direito de mandar em todos os eslavos. Quer dizer, a lógica dele pode ir por aí. Nós temos exemplos outra vez da história, por exemplo, no século XIX, que os czares russos chamavam a si a prerrogativa de defender os ortodoxos em toda a Europa, o que levou nomeadamente à Primeira Guerra Mundial e a situações muito complicadas nos Balcãs e nas relações com a Turquia. Hoje esse argumento da defesa dos ortodoxos é evocado por Sergei Lavrov, que muitos diziam ser uma pessoa muito sensata, um diplomata sério, etc, etc. E acaba por ser uma pessoa absolutamente execrável. Basta ouvi-lo. Nenhum dos argumentos de Putin faz sentido ou tem base na realidade, mas o que parece claro é que ele está disposto a tudo para obter o poder na Ucrânia. Espero bem que não. O que é que acha? Há um limite. Qual é o limite? É carregar no botão. Acha que Putin está disposto a carregar no botão das armas nucleares? Recordo que a Rússia é a potência com mais armas nucleares do mundo. Está à frente dos Estados Unidos. Há pessoas, há teóricos na Rússia e não só, está nos Estados Unidos, que dizem que se podem fazer guerras nucleares limitadas. Mas o que é que isso quer dizer? Porque uma guerra nuclear nunca deixa de ser uma guerra nuclear. Não, mas e sabemos o impacto que isso tem. Claro, não é só o alvo. Exato. Sabemos, temos memória. Chernobyl, por exemplo, Hiroshima, Nagasaki. Claro. Portanto, temos memória e sabemos o impacto que isso tem. Nós temos memória. Alguns temos memória, porque há outros que não têm memória. Porque não querem ter. Sim. Um grande problema dos políticos, e não só na Rússia, mas em geral, é que são analfabetos em história. Esse é o problema. Ou querem reescrever a história. Sim. Há uma cegueira. Quando não gostam, cegueira histórica. Quando não gostam da história, então mandam-na reescrever. Mas a realidade é mesmo esta. E eu não sei se se podem fazer guerras nucleares limitadas, mas mesmo que sejam limitadas, o número de mortos e feridos serão de centenas de milhares. Nem nós sabemos os impactos que isso terá, não é, a acontecer, porque as armas estão cada vez mais desenvolvidas, são cada vez mais potentes. Uma arma há décadas não é igual a uma arma nuclear há décadas não é igual a uma arma nuclear de agora, não é? Exatamente. E, portanto, será de proporções inimagináveis, não é? Eu pergunto, Zé Milhazes,
se estamos mesmo à beira de uma terceira guerra mundial? Eu espero bem que não. Espero que o máximo que possa acontecer seja uma situação idêntica à situação criada pela instalação de mísseis soviéticos em Cuba em 1962. Que esteve uma guerra nuclear mesmo a acontecer entre os Estados Unidos e a União Soviética, e no último momento Kennedy e Khrushchev conseguiram travar. Encontravam-se no limiar do precipício, mas conseguiram travar e voltar para trás. E neste momento, o que é que poderá travar Putin de carregar no botão? A questão da sua sobrevivência da sua família, das filhas, dos netos, e talvez a sobrevivência das pessoas que o rodeiam. A sua loucura não vai até esse ponto? Espero bem que não. E se as coisas estiverem a inclinar para isso, eu espero que à volta dele haja pessoas um pouquinho mais sensatas que travem o pior. Sabemos que o resto do mundo, que a NATO está a medir muito as forças e as suas ações, os Estados Unidos, por exemplo, mas todas as nações que compõem a NATO estão a medir muitas o que podem e não podem fazer. Sim. Porque essas já deixaram claro que não estão interessadas em acionar as suas armas nucleares. Resta saber se Putin também tem essa consciência. Aí eu só posso dizer que espero que o pior não aconteça. Estamos a viver a guerra dos mundos? Nós estamos à porta da guerra dos mundos. Isso quer dizer que falta pouco? Muito pouco. Tudo é ainda muito imprevisível. Cada vez mais imprevisível. E o pior cenário, o cenário mais improvável, pode ser um dos mais prováveis. Eu não quero acreditar. É tudo que eu posso dizer. Eu não quero acreditar. Não quero acreditar, mas é provável? Eu sou um pessimista muito grande. Mas mesmo muito grande. Mas não quero acreditar. Então isto pode ser um grande bluff de Putin? As suas piores ameaças? Espero bem que sim. Nesta guerra há já um herói inesperado, o presidente ucraniano Zelensky, sem passado político, já que antes de subir ao poder era ator e comediante, mas tem-se mostrado corajoso, combativo e à altura dos difíceis acontecimentos. Qual é a sua opinião sobre ele e se é uma morte anunciada? Olha, eu nunca o considerei um palhaço. Ele é um cómico muito bom, como é Ricardo Araújo Pereira, por exemplo. Sendo que esse não é um predicado em si, não é um valor em si para ser um bom presidente, como sabemos. Não, mas eu acho que o Ricardo Araújo Pereira agora pode fazer carreira política. Esta gargalhada perante o tema de que estamos a discutir parece despropositada, mas agora imaginei Ricardo Araújo Pereira a concorrer à presidência da República. Por que não? Porque não? É uma pessoa inteligente. Claro. E já agora Ricardo Araújo Pereira muito interessado, uma boa cabeça e muito interessado na política, não é? Claro, por isso. Analista político já é, usando o humor, não é? Ora, nem mais. Mas voltando ao... Zelensky, voltando ao Zelensky. Zelensky mostrou aquilo que devia mostrar. Que era o quê? É o espírito combativo, de resistência e combativo do povo ucraniano. E nesse aspecto ele está a cumprir muito bem o seu papel. Muito mais do que aquilo que se esperava. Sabendo nós a história recente da Ucrânia e alguns presidentes anteriores, não é? Claro. Sem dúvida que... Porque a Ucrânia já teve presidentes fantoches, comandados pela Rússia.
Sim, e este é o primeiro grande presidente da Ucrânia. Eleito democraticamente. Eleito é bom que democraticamente e, além disso, para alguns, como é que eu hei de dizer, analistas políticos que por aí andam. Caixas de ressonância? Não é caixas de ressonância, é pior ainda, são os desenvergonhados, que é uma coisa ainda pior, por exemplo... Que falam em antena. Em antena, por exemplo, um tal general Carlos Branco foi porta-voz da NATO no Afeganistão e etc. E outros que são uma autêntica vergonha para as nossas Forças Armadas. Eu juro que não sei o que é que essa gente andou a fazer na NATO. E que continuam a insistir na nota dos neonazis ucranianos e etc. Zelensky é um judeu. E imaginar que um povo neonazi tem um presidente judeu, eu peço desculpa, quer dizer... É uma impossibilidade em si, não é? Quer dizer, eu acho que sim. É que se ele fosse 1/3, 1/4, 1/10 judeu, não. O pai e a mãe dele são judeus. Claro. E é um homem que neste momento representa tudo o que há de bom no povo ucraniano. Um povo resiliente, um povo combativo, que disposto a dar a vida para manter a sua nação. Exato, que vai até ao fim. E eu penso que mesmo que Kiev caia, a guerra não vai acabar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Rússia, mesmo que tome Kiev, vai ter que levar muito mais tempo para conseguir invadir a Ucrânia. Para ocupar a Ucrânia toda e a manter nas mãos vai demorar muito tempo. Ou seja, da guerra passamos a uma guerrilha. A guerrilha, exatamente. E isso pode levar anos? Pode levar anos. Certamente que... Com muito sangue à mistura. Com muito sangue, porque haverá ucranianos que vão começar a usar a bomba como argumento na luta. Eu não lhes vou chamar terroristas, porque eles estão a defender a terra deles. E eu gostaria muito que a Ucrânia se transformasse naquilo que o Afeganistão foi para a União Soviética. O princípio do fim. O princípio do fim da União Soviética. Sim. Neste caso, o princípio do fim do putinismo. O putinismo existe há décadas, não é? Desde que subiu ao poder. Sim, é que eu continuo a considerar que entre Putin e a Rússia vai uma diferença muito grande. Será? Atenção que me disse há pouco que a maioria do povo russo está do lado de Putin. Mesmo assim. E a Rússia tem muitos habitantes. Quantos habitantes 140 tem? milhões. São muito poucos para o território que têm. Bolas, eles têm um grande problema demográfico. Mas ainda assim são muitos milhões. Sim. Mas há muitos russos que dizem não. Que dizem, eu tenho vergonha de ver o meu país nesta situação. São bravos? São russos bravos, corajosos, que vão para a rua, heróis, exato. Porque estão a arriscar a vida e a sua liberdade para o fazer. Mas são, infelizmente, uma minoria. Por enquanto, vamos ver. Vamos ver. A maioria neste momento são jovens, porque eles sabem que vão ser os primeiros a ir para a frente e a servirem de carne para canhão. Mas eu acredito, ou melhor, quero acreditar, que Putin e povo russo são coisas diferentes. E que a Rússia não é Putin. E cada vez mais a Rússia será menos Putin? Espero bem que sim. Este é o início do fim de Putin, é isso? Gostaria muito. E acho que Putin pode ganhar esta guerra. Pode e vai ganhar. Ou melhor, pode ganhar este combate. Mas ganhar a guerra, duvido. O que é que isso quer dizer? Ele pode até controlar a Ucrânia. Conseguir chegar ao poder da Ucrânia. Exatamente. Mas
depois começar a ter problemas externos e internos de tal forma graves que alguém o afaste do poder, mesmo dentro da sua corte. Isso é muito típico na Rússia. Ou seja, retirá-lo do poder é matá-lo, na verdade, será muito por aí. Não ser matá-lo, pode ser empurrá-lo por umas escadas abaixo. Que é uma técnica, já percebi, muito russa, não é? Soube de algumas pessoas que infelizmente têm... As janelas, por exemplo, é perigoso... Têm sofrido acidentes inesperados por se manifestarem contra o poder russo, não é? É perigoso aproximar-se das janelas. Na Rússia, pois. Exato. Não, mas na história dos czares e dos golpes de Estado palacianos é muito utilizado também o punhal. Mas como estamos numa era mais moderna, eu espero que o neutralizem. Acho que boa parte do mundo espera o mesmo. Eu gostava de saber o que é que mais o surpreendeu, pela positiva ou negativa, nesta última semana. Passam 7 dias, no dia em que estamos a gravar, em que começou esta guerra. Pela positiva, o heroísmo do povo ucraniano. Pela negativa, a insensatez total e absoluta de Putin. Não esperava? Não esperava isso de Putin? A tal ponto, não. Ele deve ter recebido informações dos seus serviços secretos que lhe deram uma narrativa que ele gostaria de ouvir. Alimentaram o bicho. Ora, exatamente. Sr. Presidente, está tudo pronto, as nossas tropas estão todas na maior, nós tivemos uma grande modernização nas nossas tropas. E, portanto, vamos conseguir tomar e não só, a Ucrânia. E não só. A ideia era tomar a Ucrânia em 5 dias, não era? Até dizem que menos. Alguns generais até falavam em 24 horas e 48 isto por outra razão, por outras razões. Uma delas é que eles esperavam que os russófonos saíssem todos para a rua a dar-lhes beijinhos e abraços. Claro, a empurrá-los para a frente. E a verdade é que os planos, nesse caso de Putin, saíram furados porque passaram 7 dias e nem Kiev está tomada. Claro, o tal genocídio dos russófonos na Ucrânia é uma calúnia. Falácia. Sim, por exemplo, transmitida e difundida pelo dito general na reserva, Carlos Branco. Ele fala nisso. Vendeu-nos, ou tentou vender, essa narrativa de que a Rússia só interviria se os neonazis ucranianos começassem um genocídio nas regiões separatistas. Quer dizer, eu ia dizer uma coisa, mas não digo que... No passado, generais deste tipo, quando viam as conclusões, os resultados do seu pensamento, faziam uma coisa. E eu penso que as pessoas sabem qual é. Outro grande perigo à vista, caso Putin consiga concretizar estes seus objetivos de conquista de Kiev e do poder ucraniano, são as fronteiras. São os novos objetivos de Putin. Quais acha que são os reais e próximos objetivos de Putin perante as fronteiras com a Ucrânia? Essa expansão que ele imagina para a Rússia. Dominada a Ucrânia, eu não excluo a possibilidade de ele continuar a fazer patifarias. Por onde? Onde é que ele poderá ter mais permeabilidade? Qual poderá ser o próximo alvo? Tem vários. Quais é que poderão estar no topo? É difícil porque esses alvos são muitos. Ele falou do Império Russo. Ora, parte do Império Russo fez a Polónia inteira, os países do Báltico, a Finlândia, a Moldávia, o Cazaquistão, o Uzbequistão,
o Tajiquistão, a Turcoménia, o Quirguistão, a Geórgia e finalmente a Arménia também. E aí a NATO vai ter de entrar. Sim, segundo os documentos da Aliança Atlântica, sim. E depois? E depois? A questão é, e depois? Claro. Porque tu te vais calar se isso acontecer. Não é? É. E isso, mais uma vez, é uma tragédia à espera de acontecer? Já está escrito na história futura? Olha, desculpa lá, no meio de tanta desgraça, eu vou citar uma frase altamente filosófica do futebolista português João Pinto. Ok. Que afirmou, quando lhe perguntaram o resultado, ele disse: prognósticos só no fim do jogo. Esse grande clássico, essa frase que é um verdade. grande clássico. Isso aí é um compêndio de filosofia, devo dizer. Ao nível de o contrário de estar vivo está morto. É verdade, exatamente. Bem, essa outra. Mas não posso desperdiçar estar aqui à minha frente e ser um analista com um olhar muito conhecedor deste terreno, nomeadamente do terreno russo. Foram quantos anos? Quase 40 anos, não foi? Quase 38. 38, contas bem feitas. Já agora, o que é que o levou à Rússia? Foi estudar a história da União Soviética? Não, foi ver o que era o comunismo. Eu acreditava piamente no comunismo. E fui para lá estudar. Para lá estudar. Até porque devo reconhecer que em Portugal, embora eu fosse um aluno de boas notas, não tinha possibilidades financeiras de poder estudar numa universidade. A minha família não, como tu disseste, da Póvoa de Varzim, de pescadores. E viveu em Caxinas, não foi? Nessa vila pescatória. Exatamente, eu vivi até aos 17 anos, ou 18, quando eu fui para a União Soviética, nas Caxinas. No fim de contas, os caxineiros são originários da Póvoa. Eu digo sempre que os caxineiros são como os índios nos Estados Unidos. Eles foram expulsos da Póvoa pela ganância urbana e foram mandados para uma reserva chamada Caxinas. Daí que nas Caxinas há muitos poveiros e digamos, nesse sentido, eu ao dizer que sou poveiro e que sou caxineiro, não estou digamos, a insultar nenhuma das partes. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho nas minhas raízes e na minha família. Antes de irmos à Rússia e esses tempos em que estudou, trabalhou na Rússia, gostava de saber que memórias tem dos tempos em que vivia em Caxinas. Boa pergunta. O que é que lhe vai à memória desses tempos? Bem, momentos bonitos, momentos trágicos. O que é que terão sido momentos trágicos, por exemplo? É receber a notícia da morte do meu pai várias vezes. Felizmente era fake news, como se costuma dizer. Então já está habituado a uma vida às fake news, não é? É verdade. Os pescadores têm esse sentimento, esse maldito sentimento de estarem sempre à espera, porque muitos deles consideram que é Deus que decide, e muitas das vezes não é Deus que decide, é a falta de segurança e de medidas de segurança que decidem da morte dos pescadores. O seu pai era pescador? O meu pai era pescador, o meu avô era pescador, todos os meus antepassados, que eu saiba até agora, eram pescadores. O Zé Milhazes nunca se lançou ao mar?
enquanto pescador. Enquanto pescador. Não. Eu fui uma vez num barco com o meu irmão e comecei a gritar de tal forma que me traçaram para a terra rapidamente. Não. Além disso, eu quase que morri afogado uma vez a tomar banho na Póvoa. Fiquei preso em areias movediças e foi o meu irmão, que já faleceu infelizmente, que me salvou. E portanto o mar não era a sua terra. Eu gosto do mar, de olhar para o mar. Era das coisas que eu mais tinha saudades em Moscou. Mas daí, quando fui de Tallinn para Helsínquia, num grande paquete de passageiros, e eu sentei-me numa cadeira em Tallinn e levantei-me quando o paquete atracou em Helsínquia. E devia estar verde, não é? Completamente. Tal o medo e o enjoo, não é? Sim, mas eu devo dizer uma coisa. É que felizmente, e entre os meus sobrinhos, já não há pescadores. Isso quer dizer que estão todos muito melhor. Muito melhor. São pessoas adulterados. A importância da educação. Exatamente. E do acesso à educação. Ora, nem mais. Que vem com a democracia. Ora, nem mais. O ser pescador não é uma maldição. Não deve ser uma maldição. Isso é uma coisa que continua a existir muito nas Caxinas. É. As crianças desistirem da escola e irem para o mar. Por exemplo, o meu irmão foi para o mar quando tinha 11 anos. Não porque o tivessem obrigado. Mas porque era uma... Ele queria ir para o mar. E uma inevitabilidade. Não, o meu pai até dizia: eu faço sacrifício para que tu estudes um pouco mais, mas... O Zé Milhazes também é o resultado da Revolução, não é? Porque, pelo que sei, em 77, corrija-me se eu estiver enganado, é Sim. quando parte para a Rússia. Exatamente. E, portanto, poucos anos depois da Revolução. Exatamente. E parte para conseguir uma vida melhor. Era ver uma sociedade sem classes, uma sociedade onde as pessoas tinham tudo. Partiu com uma ideia utópica? Absolutamente. Ele veio uma mala quase vazia. Foi? Era uma mala como a Linda de Souza de cartão. E um valise de cartão? Sim. Tinha lá dentro qualquer coisa como 2 livros. Umas botas, um par de calças e pouco mais. Qualquer coisa como 15 quilos era a minha bagagem. E partiu atrás de um sonho comunista. Claro, e como eu digo, e escrevi no meu livro As Minhas Aventuras no País dos Sovietes, eu ia para o paraíso, e no paraíso essas coisas não fazem falta. Mas há lá tudo. Há lá tudo, no paraíso. Sim. E nesse paraíso, entre aspas, para onde foi, encontrou também o inferno? Sim. E de que é que fazia parte esse inferno? A falta de liberdade. A falta de justiça. A repressão. Isso aí destruiu toda a utopia que ia dentro de mim. Destruiu o seu sonho. Sim. Eu agora odeio as utopias. Eu não consigo reler Tomás Moura ou outros autores utópicos. O que é que o fez manter-se tantos anos na Rússia? Eu não ia dizer o destino. Senão ia-lhe pedir para cantar um fado. O Ai Destino do Tony Carreira. Cantor que eu, por acaso, admiro muito. Mas eu, quando terminei o meu curso de História, já tinha família, tinha uma mulher e 2 filhos, um filho e uma filha. Não podia vir para Portugal porque... Mulher russa? Não. Estónia. Sim. Não podia vir para Portugal porque o meu curso de História, por incrível que pareça, exigia um processo de reconhecimento absolutamente absurdo e que continua a existir hoje. E eu resisti até ao máximo, mas depois tive que fazer os tais 4 exames de História de Portugal para que me dessem o diploma. Mas conseguiu?
Consegui, até depois consegui doutorar-me. Mas isto é teimosia da família. A mulher e os filhos a dizerem: vá lá, pai, vá lá. Não é minha vontade. Eu, por minha vontade, nunca me sujeitaria a fazer os 4 exames os 4 exames de História de Portugal, porque eu não estudei História de Portugal. E é a sua maior qualidade e o seu maior defeito, a teimosia? Bem, a teimosia não é um defeito. Ela pode ser um defeito. Pode ser um defeito. Muitas vezes foi defeito, mas em algumas não foi. Depois, quer dizer, eu trabalhava como tradutor, entretanto começa a perestroika e propuseram-me trabalhar como jornalista, coisa que eu nem sequer imaginava no pior dos sonhos, nem no melhor dos pesadelos. E aí faz história, não é? Como correspondente português na Rússia, foi tradutor também, portanto foram décadas sim. A descodificar um país. Sim, eu comecei a trabalhar como jornalista no dia 9 de agosto de 1989. E foi até que... E depois, o bichinho entrou. Eu nunca imaginava que havia em mim algo de jornalista. Mas é um bichinho que quando entra nunca mais sai. Já agora, o que é que o fez regressar? Bem, eu tinha que regressar porque a minha família já estava aqui. Já estava aqui. E eu acho que aí eu reconheço perante a minha família que foi um dos erros que eu cometi, foi ter ficado demasiado tempo na Rússia. Qual foi a altura pior ou a situação pior que viveu na Rússia? Foi sem dúvida a 19 de agosto de 1991, na tentativa de golpe de Estado para afastar Mikhail Gorbachev, em que eu olhava para os meus filhos e para a minha mulher e com receio do que viesse a acontecer. Porque era o quê? Que os comunistas conseguissem vencer. Não posso deixar de falar do Partido Comunista Português, que votou contra a resolução do Parlamento Europeu que condena e condenou a invasão russa na Ucrânia. Como é que comenta a posição do Partido Comunista Português? E eu esse partido chamo-lhe Partido da Carrinha, já não lhe chamo mais nada. O número de deputados que tem no Parlamento já entra numa carrinha. Não sei se depois vão até ocupar um táxi, mas... Ou então ficarem apiados há quem faça o pronúncio do fim de um partido, não é? Há muito que o Partido Comunista está num beco sem saída. E se muda, desaparece. Se não muda, desaparece também. Estes vetos que tem feito, no caso com a Ucrânia, também são mais um caminho para o fim? São, mas é a continuação. Eles, como dizem, são muito coerentes. Pois. Mas o mundo avança, a história avança e o Partido Comunista Português não, é isso? Não. E o mais triste é que são jovens. Jovens. Como lembro-me de João Ferreira, desse Manuel Tiago, que é outra... bem, não vou utilizar adjetivos. E que estão a seguir... não estão a acompanhar os tempos, não é? Exatamente. Vamos dar música à nossa conversa? Quais são as músicas da sua vida ou aquelas que podemos ouvir? Eu já ouvi falar de Tony Carreira, não é? Isso aí, se fosse um programa normal, eu até optava aquela canção do menino, do Tony Carreira. Quer lançar essa ou o Ai Destino? Não. Nem o Ai Destino. Então. E eu quero o Requiem de Mozart, mas que seja por Putin. Vamos ouvir o Requiem de Mozart.
E mais? O que é que podemos ouvir mais? Mais? Não sei se tiverem alguma canção popular ucraniana. Podemos colocar uma canção ucraniana muito Sim. bem e vou-lhe pedir ajuda nisso, na escolha. Sim, sim. Я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш із медом. Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною. Mais alguma? É difícil estar neste momento a pensar na música, porque dizem que quando os canhões soam, a música para. Vamos respeitar esse silêncio, então. Eu vou perguntar-lhe o que pergunto sempre neste programa. A vida tem sido boa para si? Não me posso queixar. Não me posso absolutamente queixar. Este programa chama-se A Beleza das Pequenas Coisas, a que pequenas coisas atribui beleza, significado e interesse no dia-a-dia. Eu agora, digamos que estou numa fase pequenas coisas. Se é que são pequenas coisas. Por exemplo, estar com os meus netos. É avô de quantos netos? 5. Uau! 5. Isso, para mim, é o melhor remédio que há. Me dá força para continuar vivo. Até para estes tempos. Exato, exato. E não tem dormido, não é? Tem um T0 aqui na SIC. Quer dizer, vou tentando dormir nos Nos intervalos, é isso. E espero que comece a ter daqui a pouco algum tempo para dormir descansado, porque mesmo quando consigo adormecer é difícil recuperar, porque a cabeça está noutro lugar mesmo a dormir. Isso significaria que tudo melhorou, não é? Neste cenário de guerra. Não. É o passar a dormir melhor. Não. Sei que isto ainda vai demorar muito tempo. Temos que medir as nossas forças. Eu já não tenho 20 anos. Pois. Tem que idade? 64. Bonita idade. Vamos continuar a ouvi-lo, não é? Em antena, a lê-lo neste livro que acaba de publicar. Obrigado, José Milhazes, por ter conversado comigo neste programa. Obrigado eu, Bernardo. Obrigado. Obrigado. E termino assim este episódio com o historiador, cronista e jornalista José Milhazes. Espero que tenham gostado e de alguma maneira clarificado muitas das dúvidas e inquietações sobre este tema, a guerra na Ucrânia. E se sim, partilhem este podcast com a malta boa que vos rodeia, espalhem corações e estrelas, classifiquem e escrevam-nos para o e-mail abelezadaspequenascoisas@impresa.pt. Como sabem, o genérico deste programa é uma criação maravilhosa da Joana Espadinha, com mistura de João Firmino, vocalista dos K7 Pirata. E a edição áudio deste podcast é do João Luís Amorim. E pronto, ficamos aqui por agora. Voltamos para a semana com mais uma conversa, com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas.